Oi, estamos em mais uma pastoral. Esse é o Domingo de Ramos, muito usual, muito frequente no calendário e nos ritos da Igreja Católica Apostólica Romana, mas muitas vezes desconhecido da Igreja Protestante. Mas é a Bíblia que aponta para este acontecimento, não é algo que foi inserido na tradição, naquilo que dá início no que nós chamamos de a Semana Santa, que culmina, que termina com a morte sacrificial de Jesus Cristo e a sua ressurreição no próximo domingo. E o que é, de fato, o Domingo de Ramos? Você talvez passe por algumas ruas e veja algumas procissões, isso é comum no interior, mas também em alguns bairros das regiões metropolitanas. E o que seria, então, o Domingo de Ramos? Como eu falava, talvez você passe por alguns lugares, algumas ruas, e você identifique algumas pessoas, sobretudo das igrejas católicas, fazendo procissões com ramos, galhos de árvores, né, com folhas, tentando lembrar, fazer uma ilustração acerca do que foi o Domingo de Ramos. Na verdade, ele registra, aponta, fala acerca daquilo que nós conhecemos muitas vezes como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava em Batfagé, a região ali próxima ao Monte das Oliveiras, e ele manda que seus discípulos vão até uma aldeia próxima para que fosse cumprido aquilo que está descrito em Zacarias capítulo 9, e eles vão até a uma aldeia para pegar um jumentinho que estava ali aguardando o Messias, aguardando para ser o meio de transporte do Cristo que adentraria, como eu já disse, segundo o que estava já descrito no profeta Zacarias, no capítulo 9, para que ele pudesse conduzir Jesus, o rei humilde, na entrada da cidade de Jerusalém. E eles vão até ali, pegam aquele jumentinho que nunca tinha sido usado e levam até Jesus, e é assim que Jesus adentra a cidade. E quando Jesus está adentrando a cidade, há toda uma comoção, um movimento, uma movimentação, uma mobilização, e Jesus é recebido, aclamado como um rei, como um nobre, como alguém importante. E como a gente pode perceber isso? Eram colocadas peças de vestuários, peças de roupas, né, sobre o chão, era colocado ramos, galhos de árvores, para que Jesus pudesse passar toda uma simbologia que apresentava a ideia de que alguém muito importante estava chegando, alguém muito valioso, de relevância social, estava adentrando a cidade. Sabemos que, na verdade, essa representação que aponta para alguém importante ainda foi pouco, porque na verdade estava adentrando o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Messias prometido. Toda aquela movimentação é relevante e conduzida pelo próprio Deus para que, de alguma forma, mesmo de modo singelo e limitado como nós somos, Jesus pudesse ser reconhecido como o Filho prometido de Deus, o Messias aguardado. E é isso que é o Domingo de Ramos, né? Uma celebração que mostra o início da Semana Santa. Essa semana Jesus vai estar algumas vezes no templo, Jesus vai ensinar, vai ter alguns momentos de confrontação com os judeus que vão persegui-lo. Então, tudo isso vai intensificando aquilo que vai culminar na sua prisão, no seu julgamento, na sua morte e na sua ressurreição. Estamos, segundo a narrativa bíblica, nos últimos dias da vida terrena do Mestre. E o que podemos tirar de ensino a respeito disso? Primeiro, já foi dito, de fato, toda aquela comoção, toda aquela mobilidade, toda aquela mobilização movida pelo próprio Deus para que houvesse um reconhecimento, e o texto diz que eles gritavam Hosana, né? Ou seja, salve-nos, salve-me. Essa é a expressão no hebraico que ela quer dizer, ou seja, é uma súplica de salvação, porque reconheciam que de alguma forma ele é o Messias. E, obviamente, isso não se compara ao que está descrito, por exemplo, no Salmo 24, que eu entendo que é a entrada triunfal de Jesus, não em Jerusalém, mas nos portais celestes, como diz o Salmo 24, entrai, ó Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória, diz o Salmo 24, que se
descreve acontecimentos da vida de Davi, adentrando a cidade de Jerusalém, ela tem um apontamento maior para a entronização de Jesus Cristo, homem e Deus, assentando à destra do Pai após a sua ascensão aos céus. Mas voltemos. Qual é o ensino? O ensino é esse, de que, de fato, há necessidade de reconhecer o Rei da Glória, há necessidade de conhecer Cristo Jesus. Toda aquela cerimônia, todo aquele rito, toda aquela manifestação foi pouca. Mas tem um outro aspecto que podemos aprender nesse momento. É que, passado alguns dias, aquela mesma multidão, não necessariamente as mesmas pessoas, eu quero falar de modo simbólico, se havia uma comoção, se havia uma mobilização para que Jesus fosse recebido daquela forma, a gente vai ver posteriormente, alguns dias depois, uma outra mobilização. O povo meio que acompanhando um julgamento falso, com falsa testemunha, um julgamento injusto da parte dos homens que queriam matar Jesus. Queriam tirar a sua vida, porque a sua presença, a presença dele, confrontava a realidade humana que carecia de um Salvador que vivia em pecado. E Jesus anuncia tudo isso, ou isso tudo, durante o seu ministério, a anunciação de si mesmo como o Messias prometido de seu reino. E isso, obviamente, incomodava os corações. A gente vai ver que estes mesmos homens, né, a mesma multidão, ela vai clamar para que Jesus fosse crucificado. Vai haver também uma mobilização para que Jesus fosse crucificado, conduzido à cruz, que era a pena máxima e de maior vergonha, em contrapartida que Barrabás fosse solto. E eu fico pensando acerca desta realidade que me parece contraditória. Uma mesma multidão que clama e que estabelece homenagens e cerimônia que valoriza o Messias, é a mesma multidão que depois clama para que ele fosse morto. Isso revela toda a nossa condição contraditória, como nós somos seres, pessoas contraditórias, oscilantes, né? Como nós buscamos a Deus e queremos os seus benefícios, mas como facilmente nós traímos, quebramos uma aliança ou o desejo de permanecer na presença dele. Tudo isso revela como nós somos carentes, e até mesmo para perseverarmos diante daquilo que entendemos, compreendemos, aceitamos, como nós precisamos de Deus. Eu não me refiro só àquela multidão que gritava para que Jesus fosse preso, crucificado e Barrabás solto. Refiro-me também ao comportamento dos apóstolos, de seus discípulos, como Pedro iria negá-lo. O mesmo Pedro que durante todo aquele tempo esteve com ele, que passou não só aquele momento da entrada triunfal, mas passou momentos íntimos, próximos com Jesus, mas diante da possibilidade de ser preso junto com Jesus, o trai. Como nós somos inconstantes. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça mais perseverantes e constantes, vivendo uma vida de dependência dEle. Isso prova que nós precisamos de Deus, precisamos dEle, obviamente, claro, para sermos salvos da condenação eterna, mas também para que vivamos uma vida de constância na sua presença. Precisamos dele. Precisamos de Jesus sempre. Precisamos de Deus sempre. Não conseguimos nem caminhar, nem perseverar se ele não agir em nosso favor. Comemore o Domingo de Ramos. Lembre-se da trajetória triunfal de Cristo, que se por um lado se deixou entregar na cruz do Calvário, do outro lado ressurgiu como o Deus que venceu a morte.